Bom, gente, hoje o BCTV recebe uma convidada que traz um olhar integrado sobre dois pilares da nossa saúde. Em um mundo cada vez mais acelerado e pressionado por resultados, entender a conexão entre a mente e o corpo não é mais um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência. Para conversar sobre como o estresse e a ansiedade podem acabar com a nossa imunidade e refletir diretamente na pele, a gente está recebendo a doutora Patrícia Olaya, médica e especialista em psiquiatria e dermatologia. Achei maravilhosa essa mistura entre os dois. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença, doutora. Muito obrigada, Camila. O prazer é todo meu. Então, por que, né, dessa mistura aí, né, que as pessoas também me perguntam. Na verdade, assim, eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano. Isso desde criança. E aí, como médica, eu tenho o privilégio de poder acompanhar as pessoas e verificar, né, tudo que acontece muito além da pele, muito além da dermatologia. Então, a psiquiatria veio para associar na minha prática aquela visão que eu sempre tive de que beleza vai muito além de tudo que a gente vê, né? E aí, com o mundo, como você bem colocou hoje, né? Tudo que a gente tem vivido, esse momento de tanta ansiedade, tanta informação, tanto bombardeio, né, de informações, as pessoas chegam para mim, claro, querendo fazer procedimentos estéticos, ficar mais bonita, mas com muitas questões por trás disso tudo. Então, eu acho que associar, como você falou, mente e corpo faz todo sentido. E eu acho que a medicina hoje ela está muito voltada para tratamentos que possam trazer bem-estar geral, olhar o paciente como um todo e não só compartimentado em suas especialidades, né? Então, hoje eu trato mulheres vendo saúde mental, saúde física, a parte até assim espiritual, todos os problemas, né, que essas mulheres me trazem, porque eu acho que a beleza vai realmente é um conjunto de fatores que leva essa mulher a um bem-estar maior, a se sentir mais bonita. E claro que trabalhando o processo de envelhecimento, que é muito árduo, que é muito difícil para todo mundo, e eu acho que principalmente para a mulher, porque por questões culturais, né? Eu preciso ter esse olhar mais abrangente. Então, a psiquiatria me ajudou só a aprimorar essa visão que eu já tenho em relação ao comportamento humano, né? Foi por isso que eu acho que enriqueceu a minha prática, na verdade, né? Sensacional. Já estou, inclusive, querendo marcar uma consulta aqui, doutora. Mas vamos para depois a gente fala sobre business. Porque, para começar, muita gente ainda trata o estresse como uma questão meramente psicológica. Do ponto de vista fisiológico, o que acontece no nosso organismo que faz com que um período de ansiedade se transforme em uma baixa real na nossa imunidade? Então, na verdade, períodos de estresse, eles tão cada vez mais frequente, mas a gente não pode pensar nisso só como uma parte emocional. Na verdade, quando a gente tem uma descarga de hormônios, de citocinas e de uma série de coisas durante o período de estresse ou durante um período de uma grande ansiedade, isso nos favorece, né, a uma defesa, a agir de forma mais rápida em relação às coisas que acontecem na vida e que nos estressam, e que nos deixam com medo, que nos deixam ansiosos, enfim, a gente precisa desses mecanismos. Porém, a grande questão é que isso tudo faz com que hajam estímulos que modificam determinadas coisas, como, por exemplo, o coração fica mais acelerado, você tem uma descarga maior de açúcar no sangue. Então, todas essas coisas, elas são vistas de forma pontual, benéficas para que você tenha mais rapidez de ação. No entanto, quando isso se torna crônico, como a gente tem visto com mais frequência, né, nos dias de hoje, inclusive em jovens, em crianças, e que eu acho extremamente preocupante, é que quando isso se torna crônico, as doenças físicas podem se instalar, sim, né?
Então, doenças cardiovasculares, a própria diabetes, doenças autoimunes, e aí eu entro na minha seara, que é a pele, muitas coisas, muitas dessas doenças, elas acabam ficando mais agudizadas e mais graves em função do processo do estresse, de tudo que o estresse e a ansiedade trazem para o corpo físico. Isso já é comprovado, não é uma notícia tão nova. Nos anos 80, um casal de pesquisadores, né, os Glazers, eles fizeram uma pesquisa com estudantes de medicina e mostraram que durante a semana de prova, esses alunos tinham uma diminuição das suas células de defesa, né, que são as natural killers, diminuição de citocinas pró-inflamatórias. Então, assim, sabidamente, a gente entende hoje que o período de estresse, né, uma fase de ansiedade muito prolongada, tudo isso diminui o sistema imunológico, sim, pode trazer abertura para doenças, e inclusive pesquisas dos anos 90 também mostram que uma baixa da imunidade aí por causa de estresse e ansiedade pode fazer com que mais doenças infecciosas sejam agravadas, né? Então, assim, não é novo, mas a gente está conseguindo entender melhor o mecanismo de ação. E claro que, assim, o meu entendimento sempre foi de que corpo e mente precisam andar juntos, né? E fazer prevenção de saúde hoje, para mim, é o que faz mais sentido na medicina, do que tratar só as doenças. E dentro desse processo, como eu cuido de envelhecimento, é fundamental a população entender que saber envelhecer hoje é uma grande dádiva, porque a gente está, né, confirmadamente, estatisticamente, a gente sabe disso, a gente tem uma população com mais idade no Brasil, e isso vai se tornar uma realidade cada vez maior, né? E essas pessoas, para que envelheçam com qualidade de vida, precisam ter, ao longo de toda a vida, cuidados que são inerentes a um bom envelhecimento, a você ter autonomia, você ter saúde, a tua mente funcionar bem. Então, para tudo isso, é uma construção ao longo do tempo, e não tratar só de doenças da idade, ou achar que o envelhecimento ele traz de forma inerente algumas doenças. Não necessariamente, né? A gente pode envelhecer melhor, a gente pode envelhecer com mais propriedade, né? E viver melhor e ter uma terceira idade aí, ou melhor idade, realmente com saúde, que eu acho que é o mais importante. Doutora, quando você tem os estresses, você pode ter a liberação de noradrenalina e dopamina. São substâncias que fazem o teu coração ter batimentos mais intensos e o cortisol, né, também. O cortisol, né? A musculatura se contrai, quer dizer, pode te dar problemas de coração e tal. Isso também pode dar AVC, ataque cardíaco. Como é que é essa relação com esse... Pode. Como eu falei antes, na verdade, isso tudo pode acontecer quando esse tipo de descarga hormonal ela se torna mais frequente do que o habitual. É claro que a gente tem, eu não posso deixar de falar da genética, né? Que é bastante relevante nesses casos, e aí as doenças elas estão tem esse fator genético e fatores ambientais, e no caso do estresse crônico, da ansiedade crônica, que é uma coisa que a gente tem visto hoje com muita frequência, né, como eu falei já, isso sim pode acelerar esse processo de uma doença que, por exemplo, genética, que se manifestaria mais tarde, ou que às vezes nem se manifestaria, e por causa do excesso de liberação desses hormônios, do excesso de liberação de citocinas inflamatórias, de diminuição desse estado imunológico,
mudanças nesse metabolismo é que vão provocar essas doenças ou antecipar determinadas doenças que poderiam acontecer mais tarde com esse indivíduo. Então, sim, o processo do estresse, ele faz com que o coração acelere, que haja mudanças metabólicas e que, com um estresse crônico, esse coração pode não aguentar por muito tempo, né? Então, sim, pode acontecer. Doutora Patrícia, outra coisa que parece que esses efeitos do estresse, às vezes eles podem, esse esgotamento, ele pode não ser passageiro, ele pode durar até 2 anos, né? Pelo que a gente viu aí, e facilita a entrada de doenças, infecções, né? Você pode ter infecções. Numa pessoa mais idosa, que normalmente ela tem é mais sensível a esse tipo de fragilidade. É nisso que a gente viu durante a pandemia, que os idosos morriam até de forma mais intensa que os mais jovens, né? Então, quem está estressado, já é idoso, ele pode ter também, por exemplo, essas enfermidades como Covid e outras doenças? Sim, sim. Inclusive, tem um trabalho dos anos 90 em que ele consegue mostrar que as infecções virais, por exemplo, elas pioram muito quando você tem um estado de estresse, de ansiedade maior. Então, você consegue que as pessoas que tinham um nível de estresse menor, um nível de hormônios do estresse, né, como você falou, adrenalina, cortisol, menor na corrente sanguínea, elas conseguiam debelar essas infecções virais com mais facilidade do que as pessoas mais estressadas. Então, a gente já sabe que sim, o estresse ele pode piorar essas condições. No caso dos idosos, mais ainda. É claro que o processo de envelhecimento, ele pode sim ser saudável, ele pode, mas, inerente ao processo de envelhecimento, a gente tem envelhecimento das células, né? E o funcionamento do corpo com o processo do envelhecimento, ele não é mais igual, né? Um jovem, ele tem mais vitalidade, ele consegue fazer com que seu metabolismo seja mais eficiente, mas, e aí, quando a gente se depara com um idoso frente a infecções ou frente a grande estresse, solidão, né, que também pode gerar muita ansiedade, muito estresse, ele pode adoecer, sim, com mais facilidade e ter mais dificuldade de se defender, né? De infecções, por exemplo, ele pode fazer uma doença autoimune. Mas hoje, além da idade, a gente tem visto, inclusive em crianças, né? Doenças autoimunes aparecendo porque as crianças estão estressadas. Eram coisas que a gente não ouvia falar uns anos atrás, né? Então, assim, criança preocupada com coisas que não seriam para que elas se preocupassem, crianças vendo coisas que não era para a criança estar vivendo, ou vendo, ou vivenciando. Então, eu acho que a gente está vivendo um período bastante complicado, é muita informação, muitas vezes informação equivocada, né? Informação sempre é bom, informação sempre nos enriquece, mas hoje fica difícil você filtrar, né? O que é boa informação e o que é ruim, e a gente está vivendo um momento de grande ansiedade também em função disso, né? Agora, eu queria trazer justamente esse tema para a nossa conversa, porque a gente está vivendo uma era de exposição constante nas redes sociais e de comparação visual mesmo, né? Essa busca pela perfeição estética, ela acaba se tornando um gatilho para mais ansiedade, gerando um ciclo vicioso de piora tanto na saúde mental quanto na saúde da pele? Sim. E foi por isso que eu fui atrás, né, também de fazer uma pós em psiquiatria, porque os distúrbios de imagem, né, os dismorfismos, as doenças autoimunes, que muitas vezes têm como característica determinadas lesões de pele, elas se acentuam muito com a ansiedade e com essa busca incessante da beleza. Hoje a gente tem visto também grandes complicações, né, na área da estética, em função dessa busca incessante pela perfeição, por uma beleza que está fora,
por uma beleza que é do outro, né? É querer ser alguém que você não é. E isso gera, assim, muita ansiedade, gera muita dor. E a saúde mental, para mim, ela é uma grande preocupação na minha área, porque esse querer fora me preocupa. Então, eu sempre, sempre tenho essa preocupação com as minhas pacientes, que é tentar fazer com que elas se conectem com o que elas têm de mais bonito, né? Para que eu possa ajudá-las a melhorar aquilo que já existe, aquilo que às vezes a idade sim tira, porque a gente enruga, a gente tem mais flacidez, o estresse já é comprovado cientificamente que ele destrói colágeno, né? E a gente precisa de colágeno para estar com um rosto melhor, um corpo melhor, para a gente ter autoestima, para a gente se sentir bem ao olhar para o espelho. E isso, na minha visão, vai muito além do que a gente vê, né? Só. Eu acho que estar bem consigo mesmo, e isso passa pela saúde mental, pelas vivências que você tem, a gente percebe que estar bem com você mesmo traz essa beleza, né? Minha mãe costumava dizer que a alegria, né, sai na pele, e é verdade. Eu acho que a pele é uma manifestação daquilo que a gente tem interior. E as doenças de pele, elas são muito estigmatizadas, né? É muito difícil você vivenciar algo na sua pele, porque é uma doença que aparece, é uma doença que as pessoas veem. São doenças que têm uma, mesmo que elas não sejam tão sérias quanto outras doenças, né, em alguns casos, são doenças estigmatizadas. Então, a baixa da autoestima e problemas mentais, né, das pessoas quererem se esconder, das pessoas terem vergonha de se mostrar, isso é um complicador muito grande. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nesse ser humano como um todo, tudo que ele está vivenciando, todas as suas angústias, todas as seus problemas, a sua ansiedade e as suas eventuais doenças físicas ou mentais, a gente consegue trazer melhora para esse paciente de uma forma global. É nisso que eu acredito. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com a doutora Patrícia Olaya, especialista em psiquiatria e em dermatologia. Doutora, vamos lá, no dia a dia do consultório, quais são os primeiros sinais de alerta que o nosso corpo dá, na pele ou na disposição, indicando que o nosso sistema imunológico está começando a falhar por conta de ansiedade? Então, assim, a minha maca, né, eu tenho pessoas que costumam dizer que a minha maca é um pouco um divã, né? Porque as pessoas chegam para mim para os tratamentos estéticos, elas chegam saudáveis, né? Então, elas trazem outras questões, que não doenças necessariamente. Mas eu sempre procuro esmiuçar um pouco essa vontade de ficar mais bonita ou de querer fazer um procedimento em relação a outras coisas da vida, né? Outras áreas da vida. E aí o que eu acabo vendo é que, sim, eu preciso, para fazer a parte estética, entender o que está acontecendo com aquele corpo naquele momento. Eu não consigo trazer uma pele mais bonita, eu não consigo fazer com que haja um estímulo de colágeno com um determinado tratamento, se essa paciente ela não está bem emocionalmente, se ela não está bem fisicamente, se ela tem sim alguma doença sistêmica. Eu acho que são coisas que precisam estar concomitantes e precisam estar atreladas para que o resultado fique ainda melhor, né? E eu costumo brincar, né, na minha prática clínica, que fazer um procedimento estético ele tem que estar alinhado com tudo isso, né? Primeiro, eu não posso transformar ninguém em outra coisa, em nada, eu acho isso, não é o que eu pratico na minha prática clínica, é aquilo que eu falei, eu tento com a cosmiatria, que é a estética, né, na medicina, eu tento resgatar aquilo que a pessoa tem de melhor,
para que ela se sinta bem, para que ela consiga se olhar no espelho com dignidade e gostar daquilo que ela está vendo. E aí, esses gatilhos eu percebo na conversa, no olhar, nas expectativas que os pacientes trazem para mim, em todos os exames que eu costumo pedir, entendendo melhor o que essa paciente de verdade quer quando ela me diz que quer melhorar um determinado aspecto do rosto ou do corpo, né? E aí eu vou tateando outras áreas e vou fazendo com que eu enxergue melhor esse ser humano que está em frente a mim e não só com uma questão estética, que nunca é, né? Nunca é só uma questão estética, né? Doutora Patrícia, a senhora já falou anteriormente aí que o estresse, quando ele libera o cortisol, né, ele pode te atacar em várias partes do organismo. Também tem as doenças mentais, né, que a senhora falou, a ansiedade, depressão, pode também liberar esse tipo de problema para as pessoas. Agora, parece também que você também tem, além de ansiedade, tudo, você também pode ter distúrbio do sono, você pode ter prejuízos cognitivos, falhas de memória e até dificuldade de concentração. Eu acho que quando tem esse tipo aparecem esses sintomas, a pessoa tem que disparar esse gatilho, pedir férias, de descansar. Como é que funciona esse processo? Para ela não deixar que isso evolua e tome conta desse processo de vida da pessoa, permanentemente estressado. Então, Germano, a gente chega num ponto que é bastante interessante, né? Como é que a gente cuida de tudo isso? Como é que a gente vai tentar trazer o paciente para o entendimento do que é melhor? Porque problema todo mundo tem, né? Eu acho que a ansiedade eventual também passa por todo mundo, né? Eu acho que o mundo que a gente está vivendo hoje, globalizado, em que a informação é tão rápida, né? E que você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo de uma forma tão imediata, isso gera ansiedade, né? E eu falo até por mim, eu era uma pessoa que eu conseguia ler muito mais do que eu consigo ler hoje. Até porque, assim, a gente tem aquela ansiedade de parece que eu estou perdendo alguma coisa. Mas voltando ao que você falou, assim, o que é importante quando a gente pensa em saúde, em processo de envelhecimento, em controle do estresse? Claro que aí eu estou tirando as doenças mentais realmente, assim, né, uma esquizofrenia. Até isso a gente consegue tratar já hoje melhor, com um entendimento melhor do que era no passado, mas o estresse, a depressão, é preciso sim que a gente tenha um controle do sono, alimentação, exercício físico. Não são mais coisas só falácias, né? Não, a gente tem comprovação científica que sim, o fato de você, se a pessoa tem depressão e ela consegue fazer algum tipo de atividade física e ela consegue, mesmo que depois de medicada, tudo, ter uma alimentação melhor, um pouco mais, menos inflamatória, se ela tem uma qualidade de sono, isso tudo só traz benefícios para esse corpo físico, né? E aí a gente tem algumas táticas para isso, né? Como fazer a higiene do sono, sair um pouco das redes sociais durante, pelo menos, uma hora antes de você dormir, porque tudo que gera ansiedade vai perturbar esse sono, e sim, vai tirar a memória, as pessoas estão mais inquietas, mais irritadas, muito mais ansiosas, e isso tira foco, tira determinação das pessoas, de realização, e faz com que elas fiquem mais perdidas, né? E sem encontrar aí um caminho. Então, eu acho que é fundamental que para amenizar esses sintomas do estresse, a gente cuide sim de determinadas coisas,
como a saúde, como a alimentação, sono, exercício físico e bem-estar, né? Aquela pesquisa que mostrou os lugares de maior longevidade no mundo, uma única coisa foi vista em comum, que eram as boas relações, as relações amorosas, as relações de amizade, a forma como você lida com o outro. Isso faz com que essas pessoas desses locais no mundo, né, com alimentação diferente, com hábitos diferentes, era um ponto em comum em todos esses lugares. A longevidade, ela precisa de bem-estar físico e mental, né? Para que você tenha saúde como um todo. Então, isso foi visto, eu achei bastante interessante, que as conexões que a gente faz na vida, elas são extremamente importantes para a saúde mental. Agora, doutora, muitas vezes as pessoas buscam vitaminas e suplementos justamente para levantar a imunidade, né? É possível compensar o efeito devastador do estresse só com nutrição? Ou isso é um mito que as pessoas preferem acreditar, pelo menos para minimizar a questão psicológica que o estresse traz para a gente? Não, não é um mito. Eu não diria que só com a nutrição e só com a suplementação, né? Eu acho que tem uma série de fatores que vão ajudar a minimizar. E sim, a suplementação é bastante importante. Hoje a gente vive uma vida, embora, né, as academias estejam cheias, as pessoas preocupadas, a gente tem uma vida mais sedentária do que era no passado. A gente não precisa caçar o alimento, a gente não precisa ir atrás de determinadas coisas como era, né, muito remotamente, mas isso faz com que essas facilidades que a gente tem trouxeram muitas consequências, né? Então a população ela engordou mais, ela está mais obesa, a gente sabe que isso é um número que está crescendo bastante. É preciso ter cuidado com esse processo, porque não tem como não tratar a obesidade sem pensar nas consequências que essa doença inflamatória crônica traz, né? Como as doenças cardíacas, como a própria diabetes. Se a pessoa tem sobrepeso ou ela está obesa, ela tem mais suscetibilidade a essas doenças. Então, é importante a gente não normatizar e a gente entender que a dieta ela é muito, muito importante, né? E hoje a gente tem uma série de coisas que a gente já sabe sobre o processo da obesidade que são fundamentais. Então, eu diria que a dieta e a suplementação, sim, elas vão realmente ajudar muito, inclusive em doenças como, hoje já se sabe, em doenças como o autismo, a gente já consegue, através de alguns testes genéticos, perceber que alguma proteína pode estar ali, vamos dizer assim, configurada, né, de forma errada, e através da alimentação a gente consegue modificar determinados padrões de uma doença que antes não se sabia nem o que fazer. Então, a alimentação, ela é sim bastante importante. Uma boa alimentação, uma alimentação mais saudável, uma alimentação que seja rica desses suplementos e fazer alguns suplementos também é bastante importante para mudar esses padrões, né, de ansiedade e depressão. Agora, doutora, para a gente encerrar, que conselho prático e imediato a senhora daria para quem está sentindo que o corpo já está reclamando de cansaço mental nesse comecinho de ano? Então, assim, eu acho que por onde a gente deve começar? Primeiro, entender que para mudar uma rotina, a gente precisa de disciplina, né? E foco, disciplina e começar devagar. Talvez não se cobrando tanto e não fazendo metas que sejam muito acima daquilo que você conseguiria fazer. Então, se você está sedentário, planeje começar caminhando 10 minutos, indo para a academia 2 vezes na semana e faça um planejamento de aumentar o ritmo das coisas que você se planeja em 1 mês, 2 meses e num crescente.
porque, assim, tudo que eu tenho lido e tudo que eu aprendi ao longo desses últimos anos, né, focando muito nessa questão, foi que a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter foco e planejamento para fazer mudanças de hábitos de vida, mudanças que são necessárias, que a gente percebe que a nossa saúde precisa. Então, por exemplo, no caso da higiene do sono, se você conseguir um dia, meia hora antes do sono, largar o celular e ler uma página de um livro, e em uma semana você se programa, vou ler mais 2 páginas, vou ler mais 3 páginas. Não se dê metas que você não consiga cumprir. Então, isso eu acho que seria uma orientação boa. Se você não consegue largar um determinado alimento que você sabe que te faz mal, que não é interessante, passe a não comê-lo todos os dias, e sim 2, 3 vezes na semana, e daqui 15 dias você passe a comer uma vez só na semana, por exemplo. Se você tem algum tipo de compulsão que você não consegue sozinho, também você pode procurar ajuda, eu acho que é interessante. Em relação ao exercício físico, a mesma coisa, né? Ir para uma academia todos os dias, tem gente até que gosta, mas eu não diria que é a melhor coisa do mundo. Mas os benefícios que você percebe no teu corpo são tão superiores, né? Aquela preguiça que dá e aquele... Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu já falei, eu não conheço uma pessoa que goste de ir para academia todos os dias. Eu vou por pura obrigação. Mas assim, porque eu entendo que o que eu faço hoje, com 41 anos, vai garantir que a minha vida, que quando eu chegar aos 80 anos, aos 70 anos, eu consiga sentar e levantar sem ninguém me apoiar, que eu consiga deitar e levantar, que eu consiga ter uma vida de fato ativa. Porque eu acho muito difícil alguém de fato gostar de ir para academia, pelo amor de Deus. Então, eu falei isso porque eu conheço uma pessoa, né? Eu tenho uma filha de 35 anos que ama, ela fica enlouquecida se ela não vai para academia um único dia. E eu estou aprendendo muito com ela, com essa disciplina, com esse foco. E hoje, com quase 60 anos, eu vou, e eu brinco, né, que eu vou na força do ódio, mas eu vou justamente por isso, porque eu quero envelhecer bem, quer dizer, envelhecer mais, né, do que já estou, mas assim, com autonomia, podendo tomar meu banho sozinha, poder comer sozinha, continuar trabalhando, né, até o dia que eu quiser, porque eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço. Então, eu acho que você troca, né, um certo sacrifício por um benefício a longo prazo. Então, o meu grande conselho para as pessoas é que estabeleçam metas pequenas, que você consiga cumprir para que você não desanime. Porque todo início de ano, como você falou, a gente faz aquelas listas, né? Não, agora eu vou correr 20 quilômetros. Não, se você nem consegue andar, se proponha metas que você consegue cumprir, que sejam factíveis, para que você dê passos, né? E step by step você vai melhorando, você vai se superando, você vai se conhecendo melhor, se entendendo melhor. Então, eu acho que sobre todos os aspectos que a gente falou aqui, a ideia de melhora e a ideia de mudança de hábitos para você envelhecer melhor, para você ter mais saúde, seja em que idade for, é essa. Olhar para você, entender o que você... Porque hoje é muito fácil ter informação do que está errado, do que a gente está fazendo que não é bom, do que a gente está fazendo contra a nossa própria saúde, porque a gente sente, né? E, e, e aí essa informação ela é muito rica porque ela te dá oportunidade de fazer mudanças, e essas mudanças não podem ser, no meu ponto de vista, tão radicais. Eu acho que quando você vai se estipulando metas que você sabe que você consegue cumprir, você se sente mais feliz, você se sente mais vitorioso, você se sente mais capaz de realizar essas mudanças a longo prazo, né? A curto, médio e longo prazo. Depende da personalidade de cada um. Então, assim, tem pessoas que são mais determinadas e estimulam e se estipulam metas mais rigorosas, digamos assim, e conseguem, né?
como parar de fumar, por exemplo, diminuir o consumo de álcool. Tem coisas que a gente sabe que vão trazer benefícios para a saúde, e mesmo assim a gente não consegue. Então, a ideia seria meta, foco, disciplina. É que eu acho que a gente vive uma era de muitas informações, mas de pouco conhecimento, né? Eu dou um curso de comunicação e eu falo muito sobre a diferença entre informação e conhecimento. Sim. Informação a gente tem aos montes, a gente sabe que é importante treinar, a gente sabe que é importante se alimentar bem, mas conhecimento é quando você consegue aplicar aquela informação na sua vida prática, e é difícil mesmo, porque é o que eu falo, outro dia estavam brincando comigo, falando, nossa, mas como é que você consegue comer besteira? Eu falo assim, gente, eu sei que está errado, mas às vezes a gente precisa disso, e estabelecer essas metas alcançáveis, acho que facilita muito. Quando a senhora falou da questão do livro, eu estou com uma meta parecida com essa agora, eu estou lendo 30 páginas por dia, e quando você vai lá e você atinge aquela meta, você dá aquele check mental, você fala, nossa, eu consegui. Isso te motiva a no dia seguinte conseguir, e conseguir no outro dia, e assim vira um ciclo super positivo para a nossa vida, né? Então acho que é fundamental que a gente tenha esses agrados, esses microagrados ao longo da nossa jornada, para que a gente de fato continue evoluindo. Doutora, eu quero agradecer muitíssimo, porque acho que a verdade é que a nossa pele e a nossa imunidade são, na verdade, o último fronte de resistência do nosso corpo, né? Em um Brasil que não para nunca, e um mundo que não para nunca, e que cobra uma presença integral de todo mundo, o recado é muito claro, não tem tratamento estético ou vitamina que substitua a paz mental e o respeito aos nossos limites biológicos. Acho que cuidar da mente hoje é literalmente uma questão de pele e de sobrevivência. Então, eu quero agradecer muitíssimo pelas explicações tão necessárias da senhora hoje aqui com a gente no BCTV. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.